Olá, estamos de volta para a segunda parte desse mini curso surpresa, né? Um mini curso extra aí na 16ª semana Rede Pedagógica. Estamos conversando aqui, Edivaldo Fernandes e eu, Érica Radespiel. Sejam bem-vindos, aqueles que podem acompanhar ao vivo. E é claro que esse conteúdo também vai ficar gravado e disponível na plataforma. Vou mandar até um beijo, para quem vai assistir a gravação. Você aí que está assistindo a gravação? Lembrei de você. Isso mesmo, viu? Que bom que você veio assistir a gravação. Assim que Edivaldo se conectar no perfil Rede Atividades, eu vou adicionar ele aqui na live, gente. Ele vai falar sobre Erik Erikson, que é um teórico, né, que o Dr. Lino de Macedo cita no seu mini curso. Oi, Cida, tudo bem? Ei, Célia, você tá firme aí, hein, Célia? A Célia tá com a gente, já tem bastante tempo aqui, desde o começo, né, da programação de hoje. Célia, tá de parabéns, obrigada pela sua companhia. Oi, Carla, tudo bem? Camila, Carol Souza, Sol também, Auxiliadora Brito, que bom que você tá aí, auxiliadora. Olá a todos. Eusirene aí com a gente, Cláudia Vitor também. Saludos! Pessoal participando com a gente da Argentina, Cláudia Vitor, isso. Raquel Anastácio também tá sempre aqui com a gente. Obrigada, muita gentileza sua, Raquel. Oi, Eva. Oi, Leandro. Márcia, que também tá chegando aqui na nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos. Daiana. Claudorcas, boa noite. Carla Oliveira Lopes. Shirleire. Oi, Shirleire. Ciankelly Silva. Teres Borges. Ivana Kelly Andrade. Deuseli Rocha. Ivani Rodrigues. Todo mundo ligadinho aqui na rede, participando. Quem não se inscreveu, pode se inscrever, tá? Isso aqui é parte de um curso gratuito, né? Que está sendo oferecido aqui na rede, com certificado gratuito também, tá? As inscrições estão abertas em redepedagogica.com.br. Nós estamos aqui na 16ª semana Rede Pedagógica, que é uma formação continuada para educadores que está tratando da temática da relação entre a escola e a família. Perguntaram aqui sobre o meu adereço de cabelo, é uma tiara. Na verdade, eu acho que ela foi feita para ser uma coroa. E essas florzinhas aqui, elas são de EVA. Então, gente, nessa live estamos Edivaldo e eu. E, né, do conteúdo que está sendo tratado no minicurso do professor Lino de Macedo, tá? O Edivaldo, ele é formado em Direito, Comunicação Social, cientista político, sociólogo, ele é professor também, gente. Edivaldo, eu estou adicionando aqui você, tanto pela solicitação, como posso te puxar aqui também pelos comentários, Adicionar rede atividades. Preciso que você aceite aí a solicitação para a gente entrar junto aqui ao vivo. Parece que não está entrando a conexão, né? Verifica se precisa atualizar, Edivaldo, o aplicativo do Instagram.
Às vezes o Instagram acabou de fazer uma atualização nos aplicativos, gente. Apareceu aqui que rede de atividades não pode participar, né? Eu vou tentar entrar ao vivo de novo. Mas não deixa de verificar a atualização, não. Pode ser que isso resolva, né? Pronto, funcionou. Tá vendo, gente? É um bugzinho que deu aí, né, Érica? Se sentiu aí a experiência, que é estar do outro lado como convidado da rede Tá vendo, pedagógica? hein? Tá vendo, hein? Érica, eu estava falando com o pessoal desse livro aqui, Struggle Hum, for Recognition, que é Luta por Reconhecimento, que é um livro do Axel Honneth. Gente, esse autor, ele herdou, né, a cadeira do Habermas, Jürgen Habermas da Alemanha, tá? Que é um autor bem importante, talvez o mais intelectual do mundo. E a Erika estava falando na live anterior da importância, né? Aliás, tem muita gente brigando aí por conta de reconhecimento, né? Pessoas brigando, cada uma querendo ser reconhecida mais que os outros. Mas não é nesse sentido aqui que o autor Axel Honneth fala de reconhecimento, não. Tem tudo a ver com a teoria do Erickson, que é tratada no minicurso Psicologia, Escola e Família, do professor Lino de Macedo, que nós estamos comentando aqui. O professor Lino traz o autor Erik Erikson, que fala o seguinte: no começo da sua vida, né, aqui na fase inicial, nós falamos aqui na live anterior, né, do processo em que a criança sai do ventre da mamãe e vai para um segundo ventre aí, que seria o lar, que tem que ser confortável, que ela tem que ter proteção. Né? E nesse ambiente, ela continua o processo de desenvolvimento que se iniciou lá no ventre, né? No ventre literal. Nesse ventre metafórico, né, nós temos o prosseguimento desse processo de desenvolvimento. E no primeiro estágio de desenvolvimento da criança, né, no caso, o Erik Erikson vai dizer o seguinte: aqui você vai ter aqui um paradoxo entre confiança, trust em inglês, e desconfiança, mistrust. Confiança e desconfiança. Alguém sabe me dizer qual que é a palavra que está na raiz da palavra confiança? Qual é a palavra que está na raiz da palavra confiança? Gente, a palavra fé. Olha que interessante. Fé. Você tem que ter fé em alguma coisa, né? A confiança tem a ver, né? É um desenvolvimento, é um desdobramento da palavra fé. E nós temos aqui adotado como princípio em nossa família usar o princípio da boa fé. Olha que interessante, né? Na teoria dos contratos, que é uma coisa que se aplica mais no campo do direito, existe o princípio da boa fé, que é algo bem interessante. Vocês já viram pessoas desconfiadas? Desconfia de todo mundo? Até de quem não tem que desconfiar? Pois é, para contratar, não é, o que se tem no direito é o seguinte: eu preciso partir da premissa que o outro está atuando de boa fé. A boa fé é fundamental para que os contratos sejam firmados de uma forma correta, mas também que eles sejam executados da forma correta. Então, tem uma presunção de boa-fé. Então, nós temos tentado na nossa família ter esse princípio, pressupor que as pessoas estão de boa-fé. Obviamente que, em muitas situações, nós vamos ter problemas, porque as pessoas nem sempre vão agir de boa-fé, mas é melhor isso do que você tratar com má fé, estar pressupondo má fé em quem está de boa fé. Não é mesmo? Então vamos partir para o lado positivo. É igual o princípio da inocência, né? O Estado deve reconhecer que nós somos inocentes, que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Porque se nós partirmos da presunção de que todo mundo é culpado e de que todo mundo está agindo de má fé, fica difícil viver. Então, a confiança, gente, ó, confiança e desconfiança, é o primeiro referencial psicológico que se desenvolve em uma criança na teoria do Erik Erikson. Tá? Isso aí acontece quando? Mais ou menos ali de 1 a 3 anos, tá? Que acontece esse processo. E que, para a criança desenvolver confiança, olha só, a confiança, na verdade, ali, ela é intersubjetiva, é com a mãe, é com o pai, é com o irmãozinho, né? É assim. Só que
vão se estruturando, né, aspectos dentro do intelecto, dentro da psique da criança, que vai se generalizar. É mais ou menos assim. Se eu posso confiar na minha mãe, no meu pai, eu posso confiar também em outras pessoas. Mas se eu não posso confiar nem na minha mãe, eu vou confiar em quem? E daí vocês imaginam, né, o estrago que faz o abuso que a criança sofre nessa fase, né? Não só o abuso ativo, mas também o abandono, a criança que é abandonada. Nós tivemos aqui esse exemplo que a Érica comentou, de uma criancinha, de um bebezinho com poucos meses que é entregue na creche. E fica ali, obviamente, longe da mãe, sem o aleitamento materno. Olha a dificuldade que é. Quando os médicos recomendam o aleitamento materno, a importância não é só o aleitamento em si, mas também a proximidade que a criança vai ter com a sua própria mãe. Então, nessa primeira fase, na teoria do Erik Erikson, é muito importante que você tenha, não é, essa questão, né, o desenvolvimento da confiança. Tá? Então, assim, na verdade, assim, a palavra-chave aí seria esperança, bem no comecinho ali, tá? A criança vai ter que desenvolver a confiança no papai e a confiança na mamãe. Depois, de 1 até os 3 anos, né, você vem já uma parte que o Erikson chama de autonomia versus vergonha, dúvida. Né? A criança ela começa a ganhar habilidades para fazer certas coisas, não é? Mas ela tem medo também. Aí depende muito da atuação do pai e da mãe para que a criança desenvolva essa primeira autonomia ou não. Ou que fica a criança muito acanhada, né, muito envergonhada. Isso é importante porque quando a criança chega na escola com alguns problemas, o professor já deve saber que os problemas que aconteceram por conta de acidentes, né, ocorridos lá no seio da família. Não é? Então, isso é bem importante. Então, no comecinho ali, 1 ano, né, a questão da confiança e depois autonomia versus vergonha ou versus, né, ele usa duas expressões, né, vergonha ou medo, tá? Agora aqui no Honneth é um pouco diferente, tá? Aqui no Honneth ele parte de uma teoria do Hegel, eu até mostrei aqui outro dia para vocês esse livro, né, que é um sistema de uma vida ética, do Hegel, que é um livro que estava perdido, foi encontrado depois, né? O que ele vai dizer? Vai dizer o seguinte, aqui em Honneth são 3 estágios, tá? Da construção do reconhecimento. Dentro de casa, na família, depois no espaço do direito civil, do contrato mesmo, e depois um terceiro estágio, que é o estágio que é mais hipotético mesmo, isso aparece em Hegel, né, que é o estado de uma vida ética perfeita, em que as pessoas são completamente... Imagina se a escola, se a educação funcionasse perfeitamente, e que todos, né, se desenvolvessem de uma forma integral. Seria esse terceiro estágio, um estágio de uma vida ética, isso em Hegel. Agora aqui, né, aqui em Honneth, o primeiro estágio, lá na família, é marcado pelo amor, pela afetividade. No segundo estágio, que é o mundo na vida civil, ali onde é o trabalho, né, são os contratos, a palavra-chave são os direitos. É engraçado isso, né? A escola prepara a criança não só no aspecto afetivo, mas também para exercer os seus direitos e deveres. Aqui é a questão da cidadania nesse segundo estágio. E o terceiro estágio, gente, que vai para além disso, olha só, além de cumprir os meus direitos, né, de exercer os meus direitos, de cumprir os meus deveres, eu preciso ter solidariedade. Aqui é a ética. Não é só fazer aquilo que eu sou obrigado a fazer. É ir além disso. Então, a educação não está só para formar cumpridores de regras e obrigações, não. A educação está para formar as pessoas, né, com a capacidade, muito além de só cumprir regras, é de ir além. A solidariedade aparece também na Revolução Francesa, né, como um dos critérios, né, para a República, que seria o quê? Uns ajudarem aos outros. Não é todo mundo integrado para fazer o bem, todo mundo se reconhecendo mutuamente. Agora, se há falhas nessa fase do amor, na fase da sonegação de direitos, né, ou se não tem a solidariedade,
isso afeta o desenvolvimento da pessoa. Então, para a pessoa ela ser um ser integral, ela tem que aprender, ela tem que receber amor nessa primeira fase, que vai também incluir, obviamente, a escola, né? Na época de Hegel, a escola não estava ainda institucionalizada como está hoje. Muitas pessoas recebiam educação em casa mesmo, né? Então, a primeira parte, então, a afetividade ali, a família, mas depois também uma grande parte na escola, especialmente na educação infantil. Já lá na fase adulta, a pessoa dentro de um universo que é regulado por normas, você tem mais o aspecto aí cognitivo, tá? Mas a sociedade civil de cumprir direitos não é o suficiente, ela tem que ir além disso e ter também a questão ética, que seria o reconhecimento. Agora, fazendo aqui, imagina, se houver sonegação de amor, se houver sonegação de direitos, e se não houver a solidariedade, que é até reconhecer o valor do outro, não é só deixar o outro acontecer. Não, é reconhecer que o outro tem valor. É você estimar o estilo de vida da pessoa, estimar a identidade da pessoa, as escolhas da pessoa. Isso que seria esse terceiro estágio, não é, da vida ética aqui, esse paralelo com o Hegel. Mas aí o que acontece? Outro dia eu estava, gente, aguardando uma reunião. Aí, estava lá, eu não consigo ficar muito quieta, sem ler, estou sempre lendo alguma coisa. Aí eu vi que tinham várias coleções de livros lá, nesse espaço onde eu estava esperando. Aí tinha essa coleção aqui. Eu peguei e comecei a ler esses livros. Esses livros aqui, olha, O Senado na História do Brasil, tá vendo? É uma coleção, inclusive, essa coleção de livros, ela é gratuita, e nós estamos colocando um deles no curso para vocês lerem, quem tiver interesse, tá? Mas eu achei muito interessante no debate sobre, né, a lei do ventre livre, um senador chamado Silveira da Mota, isso lá atrás, né, século XIX, ele disse o seguinte, olha só, eu não concedo direitos aos libertos. Não teve essa lei que a pessoa que nascesse a partir dessa lei, a lei do ventre livre, ela não seria mais escrava? Só que era assim, a pessoa teria que trabalhar, né, até a fase adulta, sem receber nada naquela fazenda onde ele era escravo, e só depois de ficar adulta é que a pessoa poderia realmente tomar o seu rumo na vida. Mas veja o que disse o senador Silveira da Mota em um debate no Senado lá no século XIX. Eu não concedo direitos políticos aos libertos. Nós falamos aqui da importância do pertencimento. O professor Wilton, né, o Murmuro, falou aqui sobre isso, da importância da criança, por exemplo, se sentir pertencente à escola. Às vezes a pessoa chega numa escola e ela não, né, não se sente pertencente àquele meio. O bullying, por exemplo. O que o bullying significa? Quando as crianças, né, os jovens, adolescentes, fazem bullying com o outro entende assim, eu não pertenço a esse lugar, eles não me querem aqui, eles me odeiam. Isso é sonegação de direitos. E isso, em Honneth, significa o quê? Que a pessoa está tendo, né, o seu desenvolvimento obstruído. Essa pessoa está potencialmente se tornando um monstro. Quando você sonega a pessoa, não deixa que a pessoa tenha, receba amor. Quando você sonega a pessoa os seus direitos, e quando você impede a pessoa de exercer a sua vida, os seus projetos de vida, da forma como melhor lhe compete, você vai estar diminuindo as pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma moça que estava se separando do marido, que era até militar. Eu estava tentando conversar com ela para ver se o casal não se separava, né? É muito ruim, especialmente para as crianças, a separação, não é mesmo, Érica? Uhum, tem razão. É bem difícil, né? Na escola, às vezes, as crianças de pais separados, né? Em geral, elas dão problemas, né? Mas o que aconteceu? Essa moça me falou uma coisa que realmente até desanimei de tentar argumentar com ela. Ela falou o seguinte, olha, ele me diminui o tempo todo. Eu não quero mais
ficar com ele? Ele me diminui o tempo todo. Então, quando você só nega amor, só nega direitos, só nega a solidariedade, essa coisa de você entregar ao outro mais do que a lei exige. É isso que é solidariedade aqui em Honneth, né? Eu vou conferir ao outro muito mais do que a lei exige. Porque, veja bem, se a pessoa só cumpre a lei, ele me respeita. Mas ele me respeita porque a lei manda. Se ele não me respeitar, ele vai preso, por exemplo, né? Eu não sou racista, eu não sou racista, na verdade, eu não pratico atos racistas, porque se eu praticar, eu vou preso. Isso não é suficiente. O Hegel mostra isso. Para que realmente, né, uma sociedade seja antirracista, as pessoas têm que, né, deixar de praticar certas discriminações, a discriminação contra outras pessoas, não só porque a lei determina, mas porque isso está jorrando do interior delas. E como é que isso acontece, gente? Isso acontece com uma educação, né, que vai funcionando perfeitamente, adequadamente, desde o comecinho, desde o ventre da criança. Não é? Isso que acontece. Então, o professor Lino vai desenvolver isso na luz do Erikson, né, do Erik Erikson, mas esse livro do Honneth também é bem interessante porque mostra uma outra visão, outra trajetória de pensamento, mas que faz muito sentido também. Voltando ao Silveira da Mota. Olha só, eu não confiro direitos políticos aos libertos. Ou seja, a pessoa até pode, depois que ficar adulta, não ser mais escrava, pode ir embora, mas não pode votar, né? Olha só, não pode votar, não pode ser votado. Vai ser uma pessoa de segunda, terceira, quarta categoria. Eu falei aqui para vocês na live anterior que a ditadura deixa lastro, né? Ela deixa um histórico aí de mentalidades, de pensamentos, né? De modelos mentais equivocados. A escravidão, muito mais. Então, é interessante isso porque se a criança precisa se sentir pertencente àquele ambiente, pensa na casa grande. A ideia de pertencimento aí era outra ideia. O escravo pertencia mesmo ao dono da casa grande. Ele era uma propriedade. O pertencimento dele era esse. Ou seja, havia um abismo entre ele, né, e os libertos. Ele era uma coisa. Quando o dono da fazenda, né, o senhor, né, ele ia declarar os seus bens, ele tinha lá, né, as suas propriedades, terras, né? Ele tinha os bens semoventes, que são animais, por exemplo, e juntamente também os escravos, eram bens. Então, isso é um grande problema, né? Uma sociedade racista é uma sociedade incompatível com o desenvolvimento das pessoas. Não tem como fazer educação se você começar a classificar as pessoas, rebaixar as pessoas, graduar as pessoas. Então, o sentido de república, de cidadania é esse, é dar o mesmo tratamento para todos, para que todos se sintam parte da humanidade, pertencentes nesse sentido, né? Nesse sentido positivo. Eu pertenço à humanidade, eu pertenço a essa família. Quando um pai ou uma mãe, por exemplo, né, tem um filho, não deixa o filho para lá, entrega na escola, não dá atenção, não dá amor, o que a criança vai pensar? Poxa, eu não pertenço a essa família, né? Eu estou sendo rejeitado. Então, a rejeição é o contrário do reconhecimento. O que é o reconhecimento? Quando o Honneth fala que o sentido da vida é buscar o reconhecimento, é buscar o quê? É que as pessoas me valorizem da forma como eu sou, as minhas escolhas. Não só me dando amor na minha família, as pessoas mais próximas, né, gostando de mim do jeito que eu sou, mas também reconhecendo os meus direitos e no plano mais geral, no plano social, que as pessoas valorizem o meu estilo de vida, do jeito que eu for, as coisas que eu gosto, o tipo de música que eu gosto de ouvir, né? Os comportamentos que eu tenho, as escolhas que eu faço. Então, seria basicamente isso, mas nós vamos desenvolver isso muito melhor com o professor Lino de Macedo no próximo domingo, às 18 horas, próximo domingo, dia 28 de janeiro, às 18 horas, no encerramento dessa 16ª Semana Rede Pedagógica Família, Escola, Família. Não é isso, Érica?
Deixo Isso com mesmo. você para fazer comentários. Isso mesmo, gente. O mini curso do professor Lino, ele ainda não foi finalizado, né? Nós tínhamos uma programação para hoje que foi reprogramada para o próximo domingo, tá? Então, nós estaremos juntos amanhã, sábado, também começa às 18 horas. Então, sábado a partir das 18 horas e domingo a partir das 18 horas. Lembrando que ao final de cada programação, tanto no sábado como no domingo, eu estarei também fazendo sorteios da 16ª Semana Rede Pedagógica, tá? Muitos prêmios aí serão distribuídos entre os participantes. Muito bem, então podemos encerrar. A gente volta amanhã, neste sábado, aí, dia 27 de janeiro, com a professora Simone Lavorato. O que esperar do minicurso, Érica? Psicologia, né? Aliás, não, competências socioemocionais, escola e família. O que esperar do minicurso da professora Simone Lavorato, Érica? Vai ser muito importante, né, a gente falar desse desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu vou pedir para a professora Simone até dar ênfase nessas competências relacionais, né? Porque a gente está falando aqui justamente das relações em sala de aula, na escola e na sociedade, entre as instituições, família e escola. Ah, muito bem. Então a gente volta amanhã. Queria mandar aqui um abraço para a Betânia, para a Nath, também para a Michele também para Andri Abreu Souza e para a Denise também. Até mais, pessoal! Tchau, gente.